Olá, meu nome é Luan Carlos de Sena Monteiro Zelim, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília e eu vou apresentar o meu seminário intitulado Aplicação de Distribuições Estatísticas Multimodais na Modelagem da Distribuição de Poros dos Solos, referente à disciplina Mecânica dos Solos Não Saturados, que é ministrada pelo professor Dr. Manuel Porfírio Cordão Neto. Bom, um breve sumário da minha apresentação. Primeiramente, vou introduzir a motivação para esse seminário, por que escolhi esse tema. Subsequentemente, introduzir brevemente alguns conceitos importantes, como a distribuição de poros nos solos, as metodologias de aferição da distribuição de poros, a multimodalidade na curva de distribuição de poros e a formulação matemática prevista na literatura. A partir desses conhecimentos, eu vou introduzir uma nova abordagem, que é a utilização de distribuições estatísticas multimodais na modelagem da curva de distribuição dos poros do solo. Subsequentemente, vai ser feita uma aplicação do novo modelo para mostrar a efetividade do mesmo, depois as conclusões e, por último, as referências bibliográficas. No último século, o conhecimento científico tem sofrido uma grande mudança de filosofia, que é o estudo do micro para que se possa entender o macro. Não deveria ser diferente, então, na engenharia geotécnica. Então, como motivação, está o estudo da influência da microestrutura do solo na avaliação de seu comportamento macroscópico. Além disso, figura também a possibilidade de obtenção direta de parâmetros de interesse a partir da função de distribuição dos poros. Por outro lado, a possibilidade de um exame mais minucioso dos fenômenos físicos que ocorrem na matriz porosa também é de grande interesse. Finalmente, a avaliação de variações na matriz porosa do solo quando submetido a ações externas, como tensões, molhagem e secagem, é também de interesse no estudo dos solos. Para que se possa entender qual é a importância do estudo da distribuição de poros nos solos, é preciso, em um primeiro momento, entender como o solo se organiza. O solo, então, nada mais é do que uma matriz porosa, composta por grãos e espaços vazios, sendo esses espaços vazios preenchidos por os mais diversos fluidos. Nos casos mais comuns, esses espaços vazios são preenchidos por ar e água, constituindo então o solo não saturado padrão. A partir do entendimento do solo como matriz porosa, é possível então perguntar como esses poros estão interconectados. Esses poros estão ligados segundo uma rede de poros, como se pode ver na figura. A rede de poros proporciona valiosas informações sobre várias propriedades do solo, tais como a resistência ao cisalhamento, sua compressibilidade, sua condutividade hidráulica, além da curva característica do solo, um dos mais importantes modelos constitutivos estudados na modelagem de solos não saturados. Definidos então esses conceitos básicos a respeito da estruturação do solo, cabe definir o que seria então a distribuição de poros no solo. Segundo Nimo, a distribuição de polos do solo, também denominada PSD, é a abundância relativa de cada tamanho de poro em um volume representativo de solo. Pode ser representada por uma função matemática f de r, cujo valor é proporcional ao volume combinado de todos os poros, cujo raio efetivo está dentro de uma faixa infinitesimal centrada em R. Posto então de outra forma, na verdade, a distribuição de poros é uma distribuição estatística que mede a frequência relativa da existência de poros com um dado diâmetro. Esse comportamento pode ser visto no gráfico abaixo. Definido então o que seria a distribuição de poros, é interessante estudar quais fatores que influenciam a mesma. Bom, os fatores em geral são todos aqueles que influenciam na abertura e fechamento de poros. Elencados por Li e Zhang, temos o estado de tensões, transferências de ar e água, que podem levar, por exemplo, ao trincamento em argilas, ou seja, a formação de grandes poros, e o intemperismo físico, causado por mudança de temperatura, por exemplo, químico, causado pela reação de algum fluido percolante com o solo, e biológico, causado pela fauna existente no local, por exemplo, minhocas, larvas de besouro, que, ao entrarem no solo, vão criando caminhos preferenciais de fluxo, alterando assim a distribuição de poros do solo em questão.
Sendo definido, então, o que vem a ser a distribuição de poros, além dos fatores que a influenciam, é interessante notar quais as metodologias de aferição da mesma. Segundo Nimo, algumas possibilidades de determinação da distribuição de poros são: primeiramente, a análise geométrica de imagens de microscopia e ou tomografia. Pode-se ver nas imagens abaixo de Dalferro e outros que, a partir do fatiamento da amostra e tomada de imagens sucessivas de tomografia ou microscopia, pode-se computacionalmente reconstituir a matriz porosa, além de gerar qual é a malha de poros, ou seja, a rede de poros que existe nessa amostra. A partir desses dados, é possível calcular qual a distribuição de poros. Por outro lado, existe a técnica de impregnação, que nada mais é do que o preenchimento do solo por uma substância líquida, que ao solidificar-se dentro da matriz porosa, revela a estrutura do solo. Isso é feito em geral por uma resina, como foi o caso de Castilho e outros, 2012, na figura mostrada abaixo, em que uma resina foi injetada dentro do solo, posteriormente a parte de grãos do solo foi retirada e a rede de poros ficou conservada. Além das técnicas já citadas, existe também uma das mais comuns, que é a porosimetria de intrusão de mercúrio. Essa metodologia baseia-se na relação entre a tensão superficial do fluido e a pressão de equilíbrio do mesmo. De forma resumida, mercúrio líquido é forçado para dentro do solo e, a partir da pressão e de quanto de volume entra no solo, é possível traçar uma espécie de curva característica do mercúrio. A partir da relação entre tensão superficial, o raio do poro e a pressão que o fluido está sendo injetado, pode-se então traçar a distribuição dos poros. Outra metodologia também utilizada é a porosimetria a gás, que parte de um princípio semelhante àquele da porosimetria de intrusão de mercúrio. O foco principal deste seminário é o estudo da multimodalidade na curva de distribuição de poros. Mas o que vem a ser multimodalidade? Multimodalidade nada mais é do que a existência de vários picos, ou modos, como são denominados em estatística. Quais fatores, então, podem levar a um solo ter uma distribuição de poros multimodais? Basicamente, a existência de concentração de poros com escalas distintas gera esse tipo de fenômeno. Como se pode ver na figura, existem basicamente 3 escalas de poros: os polos macroscópicos, representados pela letra A, os poros mesoscópicos, representados pela letra B, e os poros microscópicos, representados pela letra C. Caso haja uma concentração de poros de um dado tamanho, essa concentração reflete na frequência relativa de poros para um dado raio, fazendo assim com que a curva tenha um pico ao redor dessa região de concentração. Em especial, a forma bimodal da distribuição de poros está relacionada a solos compactados, solos estruturados, solos residuais, sedimentos, rochas fraturadas e sólidos trincados, os quais exibem, então, estruturas secundárias importantes, ou seja, concentrações de poros em escalas distintas que geram picos na curva de distribuição de poros. Entendido, então, qual é o fenômeno da multimodalidade e justificada a sua aplicação em todos aqueles casos citados anteriormente, é interessante fazer uma revisão da formulação matemática prevista na literatura para tratar desse problema. Em especial, para o caso em que há 2 modos, Li e Zhang, 2009, propõe uma técnica de combinação de distribuições estatísticas unimodais para a descrição da distribuição de poros bimodal. Especificamente, a abordagem de Li e Zhang prevê a utilização da combinação linear de 2 distribuições log normais para o ajuste dos dados da distribuição de poros. Como cada distribuição log normal tem 2 parâmetros que a caracterizam, e a metodologia proposta por Li e Zhang é a combinação linear de tais distribuições, mais 2 parâmetros, um para cada distribuição, são adicionados, totalizando então 6 parâmetros desconhecidos na modelagem do fenômeno. Li e Zhang propõem 2 abordagens fundamentais de ajuste
da distribuição proposta aos dados experimentais. Na primeira, a combinação linear vale para todo o intervalo de variação de poros, representado pelo fit1 na figura ao lado. A outra abordagem, por outro lado, considera que cada distribuição log normal é válida para um trecho de variação de poros. Dessa forma, a distribuição se torna uma função definida em intervalos. Esse ajuste é feito e é mostrado na figura por fit2. Por outro lado, Gitirana e Fredlund, 2004, propõem uma equação para a curva de retenção de um solo cuja distribuição de poros é bimodal. No entanto, é interessante notar que a curva característica está sobremaneira relacionada à curva de distribuição de poros, como já foi dito na metodologia de aferição por meio de intrusão de mercúrio. Dessa forma, por meio das relações descritas abaixo, o grau de saturação, que é a variável principal definida por Gitirana e Fredlund, pode ser convertido à distribuição de poros f de R, baseando-se nas equações descritas. O modelo de Gitirana e Fredlund se baseia, então, no ajuste de 8 parâmetros desconhecidos. A partir dos modelos previstos anteriormente na literatura, pode-se perguntar: há a possibilidade de retratar com o mesmo grau de detalhes a curva de distribuição de poros, no entanto com menos parâmetros? Para resolver este problema, é proposto no presente seminário uma nova abordagem, que é a utilização de distribuições estatísticas multimodais na modelagem da distribuição de poros. Hatch e outros discutem a aplicação da distribuição log-logística generalizada, cuja função de densidade acumulada pode ser dada pela primeira equação. Vale notar que A, B e P são parâmetros não negativos e que caracterizam unicamente cada distribuição. Pode-se introduzir um parâmetro de localização ln de μ, correspondente, grosso modo, à média da distribuição. Para tal, basta fazer a substituição ln de z igual a ln de r menos ln de μ, ou ainda, ln de z é igual a ln de r sobre μ. É interessante notar que não há necessidade de inserção de um parâmetro de escala ln de sigma, que seria correspondente a um desvio padrão. Haja vista os parâmetros a e b já representarem tal efeito. Por outro lado, como a troca de base de logaritmos é linear, a equação acima pode ser expressa em termos do logaritmo na base 10, de forma que nenhuma outra constante deve ser adicionada à mesma pelo mesmo efeito observado com o parâmetro de escala. Dessa forma, a equação a ser aplicada se torna a equação representada abaixo. Definido então o novo modelo, é necessário que se faça uma aplicação para que se possa verificar a efetividade do mesmo. Vai-se aplicar a equação aqui proposta aos dados presentes em Lee e Zhang 2009. Há duas abordagens possíveis para o problema, quais sejam: realizar o ajuste em relação aos dados da frequência da distribuição de poros. Por outro lado, realizar o ajuste em relação aos dados acumulados da distribuição de poros. Para as análises de regressão não linear, foi-se utilizado o software Matemática. Antes da aplicação direta da nova formulação, é preciso tratar os dados, de forma a mantê-los coerentes com as ideias aqui propostas. Para que haja coerência na aplicação de uma distribuição estatística qualquer, deve-se normalizar os resultados apresentados por Lee e Zhang, de forma que a integral por todo o domínio de variação dos raios dos poros seja 1. Assim, para os dados em análise, deve-se dividir todos os valores de volume acumulado de poros por aproximadamente 0,39, que é o valor de volume acumulado máximo, como se pode ver no gráfico ao lado. Além disso, pode-se ver que a escala do eixo horizontal está decrescente, ou seja, os dados são apresentados como função de sobrevivência. Estatisticamente, a probabilidade de uma dada variável aleatória ser maior do que um valor pré-estabelecido. Assim, após a normalização, deve-se subtrair um de todos os valores do eixo das ordenadas. Posto de outra maneira, as operações acima descritas correspondem a, em um primeiro momento, mudar a escala do eixo vertical e, subsequentemente, rotacionar o gráfico acima em torno do seu eixo central. Ao tomar como base os dados de frequência de poros, a regressão não linear proporciona o seguinte ajuste. É possível notar, então,
que o ajuste é feito primeiro para a distribuição de poros e, subsequentemente, a partir da integração da curva em azul, obtém-se a curva de volume acumulado de poros normalizados. É possível ver a comparação dos resultados obtidos no presente trabalho e os resultados obtidos por Li e Zhang. Os parâmetros obtidos por meio desse ajuste são A igual a 0,186, B igual a 1,281, P igual a 1,733 e Mi igual a 1551,29. Ou seja, 4 parâmetros representam a curva de distribuição de poros e a curva de volume acumulado de poros. Como os gráficos em azul estão apresentados segundo a regressão feita, é interessante que haja a superposição dos resultados aqui obtidos aos resultados obtidos por Li e Zhang. Assim, a superposição dos gráficos fornece as seguintes figuras. É possível ver que, como o ajuste foi realizado levando-se em consideração a frequência dos poros, o gráfico em azul é o que mais se aproxima dos resultados experimentais, proporcionando ainda um melhor ajuste do que as funções propostas por Li e Zhang. Por outro lado, é possível ver que, ainda que um pouco distante, a função de volume de poro acumulados também apresenta resultados satisfatórios, principalmente para poros relativamente grandes, perdendo acurácia em poros menores. No entanto, ainda se conservam as características principais da curva de volume de poros acumulado. A título de ilustração, estão representadas abaixo as equações utilizadas no ajuste feito. A equação à esquerda representa o volume acumulado de poros e todos os parâmetros utilizados na sua determinação. Por outro lado, a equação à direita mostra como se pode obter, a partir da curva de volume de poros acumulado, a curva de distribuição de poros. É interessante notar que não é feita a derivada simples da função de volume de poros acumulado, mas sim a derivada em relação ao logaritmo do raio. Outra abordagem possível é considerar os dados de volume acumulado de poros para que seja feita a regressão. Dessa forma, a regressão é primeiramente feita em relação aos dados de volume acumulado e, subsequentemente, a partir da derivada logarítmica dessa função em relação ao raio, é possível obter a real distribuição de poros aqui demonstrada. Novamente, aqui estão descritos os 4 parâmetros necessários na descrição desta curva. Assim como no caso anterior, é interessante ver a sobreposição dos resultados aqui obtidos àqueles obtidos por Li e Zhang. Vê-se que o gráfico de volume de poros acumulados teve um ajuste muito bom por todo o domínio de variação de raio, tendo resultados então semelhantes àqueles de Li e Zhang. Por outro lado, a distribuição de poros teve um melhor ajuste que o modelo FIT1 de Li e Zhang e um pior ajuste que o modelo FIT2 de Li e Zhang. Assim como no caso anterior, as funções utilizadas estão retratadas à esquerda e à direita. Como conclusões do presente seminário estão: o estudo da estrutura microscópica do solo é de grande interesse para a engenharia geotécnica. Quando poros de 2 ou mais escalas de tamanho distintas são igualmente frequentes em um dado solo, há multimodalidade da curva de distribuição de poros. Explorou-se no presente seminário a utilização de uma distribuição estatística multimodal na descrição da distribuição de poros de um dado solo. Por meio de apenas 4 parâmetros, mostrou-se que resultados semelhantes são obtidos àqueles previstos na literatura para modelos mais complexos, de 6 e 8 parâmetros. Está aqui a bibliografia utilizada no presente seminário. Muito obrigado pela atenção.